Venha pra comunidade Rama Xerém, vamos juntos celebrar. Convidamos a você, venha conhecer. Aqui tem louvor e adoração, e a verdadeira comunhão. Venha fazer parte dessa família, não perde tempo não. Aqui tem salvação. Igreja Comunidade Rama Xerém, venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua José Gervásio, número 100, Beira Serra Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 219-8154-7342. Se inscreva no nosso canal do YouTube Rama Xerém para ficar por dentro das novidades. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Amém? Pega a sua Bíblia, por gentileza. Glória a Deus. Essa semana eu tive uma experiência muito boa também. Comprei alguns livros. Estou fazendo a leitura de, atualmente, além do calendário bíblico. A propósito, está todo mundo acompanhando o calendário. Tem alguém aqui que não recebeu o calendário bíblico? Se tiver alguém que não recebeu o calendário bíblico, é só pedir no grupo que nós vamos estar mandando, tá? Estou feliz de ver o Adriano ali. À tarde a gente se encontrou, né? E eu estou feliz de ver o Adriano ali. Que maravilha. Estou também recebendo aqui uma pessoa ilustre, né? Do lado do meu irmão Carlinhos. Qual o nome da varoa, Carlinhos? Ana Paula? Que bênção, seja bem-vinda, Ana Paula. E a princesa do lado, qual é o nome dela? Jéssica? Tésia? Késia, perdão. Késia, seja bem-vinda. Ana Paula, sejam bem-vindas, tá? Estou vendo aqui os filhos do príncipe também, João Vitor e João Pedro. Que alegria, sejam bem-vindos, tá? Os gêmeos. Esses gêmeos nasceram aqui, gente. Né? E tinha uma situação aqui que a gente orava pelas irmãs. Eu fiquei assustado, porque oramos pelo príncipe e a Lu, gêmeos. Aí o príncipe dizia assim: meu Deus, agora são 2 filhos, vou comprar mochila, 2 mochilas, 2 inscrições na escola, é tudo 2. Aí oramos pela Flávia do Isaac, gêmeos, Ana Luísa e Daniel. Ana Luísa e Daniel, gêmeos. Aí oramos pela Darlane, gêmeos. Veio 2 menininhas. Eu falei, meu Deus, eu vou parar com esse negócio de orar para poder demandar a filha. Só vou orar pelo Rafa e pela Camila. Gêmeos, irmã Sueli, imagina. Pela Lília e o Felipe também. E outro detalhe, o Felipe e a Lília chegaram aqui esses dias, eu olhei e falei, Lília está grávida. Olha, Jesus. A Priscila, minha esposa, está grávida. Tem gente trabalhando nessa terra. O pessoal fica, né? Aí tem gente trabalhando nessa terra. A Priscila está com 4 meses. Nosso bebezinho, essa semana, vimos ele na Ultra, ficou igual o Davi, com a mãozinha na boca, assim, chupando o dedinho. Que coisa linda, gente. Vocês não têm ideia. Então, essa semana eu tive a experiência, comprei alguns livros. Aí estava lendo aqui um livro, O Mapa da Mente. É interessante como... acabei de ler uma agora, que é Fazendo Heróis, né? Construindo Heróis, Fazendo Heróis. Esse livro é muito bom, que é do discipulado. Nós precisamos fazer discípulos, passar para os irmãos aquilo que sabemos. Discipulado é exatamente isso, transmitir para os irmãos aquilo que nós aprendemos. É importante que cada irmão tenha esse desejo de fazer pelo menos um discípulo, de ensinar às pessoas aquilo que nós já sabemos. Isso nós precisamos, e da parte de Deus isso é fundamental, que venhamos transmitir aquilo que aprendemos do Senhor. A transmissão daquilo que aprendemos é necessário alguns aspectos. Um deles, coragem. Pois é. Porque às vezes nós ficamos com respeitos humanos. A gente acha que pelo fato, de repente, na empresa de sermos um empregado, a gente não consegue transmitir algo bacana, algo bom, ou transmitir o evangelho em si para o nosso patrão.
eu tinha um hábito de abençoar os meus patrões com Bíblia. Eu comprava a Bíblia e na época do aniversário deles eu dava a Bíblia. Dava a Bíblia e fazia uma dedicatória para aquelas pessoas que estavam exercendo chefia sobre mim. Entreguei uma para o meu chefe, onde eu trabalhava, entreguei para a minha patroa. A minha patroa chegou a se converter ao ponto de ela me pedir para tirar os ídolos que ela tinha na estante dela. E aí eu me lembro que ela falou: como que eu tiro isso aqui, Marcos Paulo? Eu me converti, mas eu tenho receio. Eu falei: é assim, ó, peguei tudo, botei dentro de um saco de lixo, amarrei e fui jogar fora. Ela ficou me olhando tipo: mas você não tem medo? Eu falei: não, porque o sangue de Jesus nos guarda de todo mal. Amém? Se você se propor a transmitir aquilo que você já tem, independente de quem quer que seja, não tenha respeitos humanos. Não tenha respeitos humanos quando se trata da pregação do Evangelho. Eu não estou dizendo para isso que você vai sair desobedecendo o teu patrão. Hein? Eu me lembro da irmã que foi fazer uma entrevista na empresa, aí a patroa dela perguntou assim: o que você pode somar aqui na minha empresa? Ela: eu quero abençoar a tua empresa. É óbvio que ela não ficou com a vaga, porque a patroa, a pessoa que vai contratar, ela espera que você atribua valores, agregue valores à empresa dela, prestando serviço com competência. Abençoar já é uma consequência da sua vida, porque a Bíblia diz que onde nós tocarmos as mãos, nós abençoaremos. Amém, gente? Então, onde você estiver, você vai ser bênção na vida de alguém, mas você tem que ter competências daquilo que você se propõe a fazer, que Deus te use. Amém? Hoje nós vamos compartilhar a palavra e algo muito especial. Nós vamos ver 3 personagens e vamos apreciar, avaliar esses 3 personagens bíblicos. Essa história rica e que nos ensina muito com as atitudes de cada personagem aqui bíblico. Pega a sua Bíblia, 2 Reis, por gentileza, capítulo 5. É uma passagem muito conhecida dos irmãos. Vamos ler os versículos iniciais do capítulo 5 de 2 Reis. Acompanhem comigo. Posso iniciar? Diz assim o versículo 1 do capítulo 5 de 2 Reis. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Primeiro personagem é Naamã. Eu vou pedir que você deixe aí, continuaremos lendo, mas vou pedir que você dê uma olhadinha para cá, para frente. A Bíblia faz uma descrição desse homem, que ele tinha prestígio do seu senhor, era conceituado. O que é uma pessoa que tem prestígio do seu senhor? Benquista. É uma pessoa que desenvolve bem a sua função. É uma pessoa que tem êxito naquilo que faz. E este homem, Naamã, ele exercia um cargo relevante. Ele era comandante. Poucos comandantes na Bíblia recebem tantas honrarias como a de Naamã. Ele era um cara que trouxe a vitória para o seu povo, mas a Bíblia diz que quem deu vitória ao povo dele, através dele, foi o Senhor. Eu começo a aprender algumas coisas. Apesar de Naamã ser considerado um homem que não era um servo do Senhor, Deus foi quem lhe deu vitória para que o nome dele fosse ventilado, para o êxito da vida dele. O que eu aprendo? A Bíblia é verdadeira quando o Senhor Jesus diz:
sem mim nada podeis fazer. Provérbios 16:3 diz: ore ao Senhor pelos seus projetos e eles darão certo. Eu começo a aprender nesse texto que a vitória de alguém, que o êxito de alguém depende de Deus. Amém? E Naamã teve muito êxito. Era prestigiado pelo seu senhor, Deus lhe fez dar vitória ao rei, teve prestígio e ele era muito conceituado. Era um dos homens mais importantes do país dele. Só que tem um detalhe, que se você pegar a Bíblia e examinar, a Bíblia só fala de Naamã não por causa das vitórias que ele teve, mas a menção que o texto faz a respeito de Naamã é por causa da lepra. O que é que eu aprendo com isso? Deus pode dar muitas vitórias a alguém, mas isso não quer dizer que você estará sendo mencionado por isso. O que pode marcar a vida de alguém, e Deus usa isso para mudar a história, é a tragédia, é a doença. Uma pessoa como ele, tão importante, tão relevante, mas a Bíblia, quando menciona o seu nome, é para falar da lepra. Eu aprendo algumas coisas. Existem pessoas que, apesar da relevância social que elas têm, diante de Deus, isso pode não significar nada. A pessoa pode ter um título, juiz, magistrado, ela pode ser desembargador, pode ser governador, pode ser prefeito, pode ser deputado federal, pode ser comandante do exército, ela pode ter o cargo que for, mas diante de Deus ela pode não ter relevância nenhuma. Mas alguém que não tem nome nenhum social, alguém que é desconhecido, Deus pode usar, e ainda que não tenha nome, a sua história pode ficar registrada para que nos céus o Senhor um dia te recompense por tudo que você representou nos céus. Você pode não ser conhecido aqui na terra. As pessoas podem ignorar a tua existência. Mas eu tenho certeza que diante de Deus, o Senhor olha e fala assim: olha lá o meu servo, homem íntegro, reto, que se desvia da aparência do mal. Você pode não ter conhecimento humano algum. Você pode passar batido na história dos homens, na história social. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele te conhece. Todas as vezes que você abre o teu coração para ser um servo, ser usado por Ele, nos céus e pela eternidade, o seu nome será ventilado. Alguns de nós somos desconhecidos na terra, mas nos céus somos conhecidos pelo Senhor, da maneira como você se propôs a servi-lo. Amém? Verso 2, leia comigo. Ele era herói de guerra, porém sofria com lepra. Verso 2. Tropas saíram da Síria, da terra de Israel, e levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. A tropa levou uma menina. Essa menina, absolutamente desconhecida, a Bíblia não diz de que família ela era, a Bíblia não deixa claro seu nome, a história dessa menina não é contada. Tudo que sabemos é que ela foi levada cativa. Dá uma olhadinha para mim mais uma vez. Só o fato dela ter sido levada cativa como escrava me faz acreditar em algumas coisas. Uma, estava longe da sua família, o que por si já causa
a ausência, a dor da ausência, saudade, angústia e aflição. Só o fato dela ser escrava já me diz que essa menina, ela era passível de ter muitos traumas. Eu já tive a experiência de conversar com pessoas que saíram pequenas de uma casa para trabalhar na casa de pessoas que tinham dinheiro. Quem conhece histórias assim? Eu já ouvi a história da Catarina, ela conversando conosco aqui, e ela compartilhou. Ela era pequenininha e ela saiu, foi levada por pessoas para trabalhar na casa daquelas pessoas, e ainda pequena. A minha mãe, ela foi uma pessoa que, criança, foi entregue para a casa de... O rapaz era delegado, né, Cris? Eu cheguei lá na casa conheci, inclusive, o delegado e a mulher dele. Naquela época eles já eram bem velhinhos e eu era criança. Eu devia ter a idade do meu filho, talvez. E eles morreram depois. Mas minha mãe foi levada por essa família para trabalhar na casa dela. Pensa o trauma que essa pessoa deveria ter. Foi levada como escrava, Carlinhos, para trabalhar na casa da senhora. E lá submetida para fazer vários tipos de trabalho. Em alguns casos a gente conhece até que as meninas são abusadas sexualmente. Meninas que são levadas e fica subjugada, não pode estudar, não tem uma vida normal, o seu emocional é extremamente castigado, todos os requisitos para ser uma pessoa com traumas existenciais grandes. Quando a Bíblia se refere a essa menina, diz só que foi levada pelas tropas sírias e que ficou servindo na casa da mulher de Naamã. Você já percebeu que em algum momento a história deles irão se cruzar. É assim que Deus faz. A experiência que você teve na sua vida de sofrimento, que te fez chorar, que te trouxe ausências, que abalou o teu emocional, que te fez causar danos absurdos, é essa mesma história que Deus usa para abençoar alguém. É a sua história que Deus lapidou você, que Deus forjou o seu caráter. É a tua história de ausência, de dor, de aflição, de crise, de retirada brusca. É a tua história que Deus vai usar para glorificar o nome dele em algum momento da tua vida. Você que está me ouvindo em casa, que está assistindo isso agora, eu não sei de que forma e de que maneira, mas Deus está usando a tua história para abençoar alguém que talvez você ainda nem tenha conhecido. Eu só tenho que te dizer uma coisa: não fuja desse processo, porque Deus está te preparando para algo muito grande e que pela eternidade vai fazer sentido para você. Aleluia! Tem coisas que você passou na sua idade infantil, na juventude, que você para e pensa, eu não sei porque eu vivi aquilo, mas que talvez hoje faça sentido. Deus... Às vezes a gente vai pregar e deixa dúvida. Não, eu acho que se você for lá na igreja, Deus vai te abençoar. Não, eu acho que se você... Eu acho, não, talvez... Ela não deixa dúvida. Quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta lá em Samaria, ele o curaria. Hebreus capítulo 11. O que é a fé? A fé é o firme fundamento, é a certeza, é a convicção de fatos que eu não vejo, mas eu creio que vai acontecer. Saca o teu dedo de profeta e aponta para o teu irmão e diga para ele assim: tenha uma fé inabalável. O que é fé inabalável? É convicção, irmão. É certeza. Semana passada estávamos orando pelo Rafa. Estava meio moribundo,
triste. Ele estava assim, cabisbaixo, dizendo: poxa, eu vim da Espanha, a coisa está difícil. Eu não sei o que vai acontecer. Eu falei para ele assim: Felipe, levanta aí, Felipe. E o Felipe da Larissa levantou. Deus está mandando você orar pelo Rafa. Põe a mão no coração dele. Aí lá na célula, ele foi e botou a mão no coração do Rafa. Eu falei assim: nós vamos fazer uma oração e liberar uma palavra profética de que ele vai, as portas irão se abrir e ele vai escolher qual é a melhor porta. Uma semana. Ele estava testemunhando na célula ontem. Uma semana. O que aconteceu durante a semana. Seja usado por Deus. Aponta para o teu irmão e fala assim: o que você quer que te aconteça? Lembra daquele homem que encontrou com Jesus? Jesus virou para ele e disse assim: o que queres que eu te faça? Ele disse: que eu volte a ver. A questão não é o que você quer que aconteça. A pergunta é se você está no lugar certo. Se você estiver diante do profeta, as coisas irão acontecer. A pergunta não é o que você quer que aconteça. A pergunta é: você está com posicionamento? Está com a vida diante de Deus? Está no lugar correto? Essa é a pergunta adequada. Meu coração está fervendo, irmãos. Eu estou igual uma mulher grávida. Os irmãos me veem, óbvio, não é porque eu estou com barrigão não, tá, gente? Estou igual uma mulher grávida porque eu estou com barrigão não. A minha esposa está de 4 meses, mas minha barriga está maior do que a dela. Seria 6 meses. Eu estou dizendo porque parece que tem algo em ebulição dentro de mim que eu não sei te explicar, mas tem algo sendo gerado que Deus está por fazer por esses dias. Algo extraordinário. Nós estávamos na noite do carinho. Os irmãos decidiram levar quentinhas para quem tem fome e pregarmos o evangelho na noite, quase entrando na madrugada. Eles são testemunha. De um lado do supermercado estavam os traficantes e o pessoal usando droga. Quando eles saíam dali, que vinham tudo em trevas, quebraram as luzes, tudo escuro. Quando eles saíam, que entrava na calçada, onde nós estávamos, um grupo de 7 com as crianças, 9 pessoas, eram 2 crianças e 7 adultos. Quando eles chegavam onde nós estávamos, na luz, já chegavam chorando, quebrantados, gente ajoelhava e se... Foram decisões que tivemos essa semana. Um dos irmãos mandou a foto da esposa que nasceu o filho dele, daquela pessoa. Ele foi lá, recebeu a oração, pediu oração pela esposa, pediu para levar uma quentinha para a esposa, levou e ele mandou a foto do neném dele que nasceu. E o medo dele era o nascimento do filho. Eu falei assim: olha, o seu filho vai nascer para a glória de Deus com saúde. Ele mandou a foto do filho nascendo. Nascendo não, já tinha nascido, estava no braço da mãe. A nossa fé precisa ser coerente com a fé que professamos e com a vida que professamos que queremos ter. Aquela menina não respeitou. Ela estava na casa de Naamã. Naamã, o comandante, respeitado pelo rei, o grande em guerras. E daí? Eu sirvo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que tudo pode. Você precisa saber a quem você serve. O teu Deus é maior. Não, mas o presidente da República vai estar aqui. Você serve, rapaz, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que abre portas e ninguém fecha. Fecha portas e ninguém abre. Nós devemos saber a quem servimos. Devemos saber a quem servimos. O Deus a quem servimos. Ah, mas eu tenho medo. Ai, mas ele é policial. Não, eu tenho medo, mas ele... Você deveria temer aquele que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Não tema o homem. Não tenha medo do homem. O homem te ameaçou, ponha nas mãos de Deus.
O homem te ameaçou, ponha nas mãos de Deus. Deus sabe como tratar essa situação. Mas não tema. Se vir algum desafio para você pregar o evangelho, aceite. Aceite. Porque Deus está contigo. Aquela menina, ela disse: quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim diz, e falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegue a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Que coisa! Ele ouviu a menina dizer que era o profeta. Muitas coisas não acontecem na vida das pessoas porque elas vão para o lugar errado. Procura as pessoas erradas. Assim sou eu, assim é você. Assim é quem está em casa. Tem gente que está nos assistindo em casa agora que nesse momento era para estar no lugar certo, era para estar na casa de Deus. Podia. Está impedida? Não. Mas escolheu não buscar a Deus. Gente do Brasil todo que está nos assistindo, e fica a exortação nessa hora. Era para estar unido ao povo de Deus buscando o Senhor. Eu não falo aqueles que estão com algum tipo de impedimento. Pode ser que tenha gente que esteja com impedimento. Mas aqueles que podiam e não escolheu isso, não escolheu estar no melhor lugar, com as melhores, no melhor local onde Deus marcou um encontro com ela, não estar no lugar certo implica direto em não viver os milagres de Deus. Vou repetir isso. Bota no shorts, Wendel. Não estar no lugar certo implica em não viver os milagres da parte de Deus. E isso explica porque muita gente não vive um tempo de milagres. Porque escolhem ir para o lugar errado, mesmo sabendo. Ele ouviu a menina dizer. Ele pegou a carta, a recomendação que o rei deu e foi. Leia comigo, por gentileza, o verso 7. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Olha o que acontece quando você procura as pessoas erradas. Porventura eu estou no lugar de Deus para curar? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer absolutamente nada. Ele está procurando jeito de arrumar intriga comigo. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas preste atenção. Às vezes você vai na casa de alguém e fala assim: fulano, ora por mim. A pessoa diz: não, mas eu não oro não, pô. Você tem que procurar o fulano lá, eu não oro não. Mas por que você não ora? Eu tenho medo do que pode acontecer. Eu já vi uma cena parecida com essa. Eu já vi pessoas indo pedir oração a outra e a pessoa se negar porque ela tem medo, receio. Uma vez uma pessoa falou assim: olha, eu tenho medo de orar porque eu já vi pessoas manifestando espírito mal, demônio, eu tenho medo. Demônio se manifestou quando o fulano orou e eu tenho medo, eu fico apavorado. Uma vez um irmão me chamou, eu estava dentro do ônibus, orou: pastor, eu sei que você é pastor, o irmão está pedindo oração lá dentro do ônibus, por favor, ora por ele lá. Eu falei: mas meu irmão, por que você não orou?
Eu tenho medo, pastor, tenho medo. Tenho medo. Ei, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não posso fazer nada. Ele está procurando um jeito de arrumar intriga comigo, briga comigo. Verso 8, leia comigo. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Aleluia! Aleluia! Fala para a pessoa do seu lado. Tá com problema? Manda para mim. Fala para a pessoa do lado aí, ó. Eu resolvo o seu problema. Fala para ela, eu resolvo o seu problema. Não. Fala para ela assim, ó. Eu resolvo o seu problema, porque eu vou levar ao conhecimento daquele que tudo pode. Aleluia. Você sabia que na empresa que você trabalha, a capacidade de promoção que você vai receber é mediante a tua capacidade de resolver problemas. Quem é que vai ganhar dinheiro nesse tempo do fim e que vai virar referência? Quem resolve problemas. Você está aqui não é para receber, não. Você está aqui para receber e quando sair daqui e resolver problemas. Teu vizinho, teu amigo no teu trabalho, na escola. Mas resolver por conta própria? Não, irmãos. A Bíblia diz, porque muito pode por sua eficácia a súplica do justo. O detalhe é você ir ao profeta, se consertar, tapar as brechas, resolver os seus problemas. E aí depois Deus vai começar a te usar para resolver os problemas do outro. O que a Bíblia diz? Levai a carga. Em outras palavras, irmão, resolva o problema do teu irmão. Você não pode fazer como Caim, que tenho eu com meu irmão, o problema é dele, o meu é aqui. Ema, cada um com seus problemas. Não, pô. Deus te levantou para ajudar a resolver o problema de alguém. Deus te levantou para resolver o problema de alguém. Veja se não é isso, irmãos. José resolveu o problema de sua família e o problema da fome de Israel. Sim ou não, irmãos? Gideão foi chamado a resolver os problemas de sua família, de sua casa e contra os midianitas. Moisés resolveu o problema de Israel e do povo do mundo antigo. Deus te chamou para resolver o problema, só que uns vão resolver problemas menores, outros problemas maiores, mas ambos resolverão problemas. Deus está te treinando. Quando você, quem é pai e mãe sabe, os primeiros problemas você resolve dos seus filhos. Aí quando você, inicialmente, né, o pessoal que é casado começa a resolver problema do cônjuge. Se você não ajudar tua mulher a resolver o problema dela, e se ela não ajudar você a resolver os seus problemas, esse casamento não vai dar certo. Pois é. Deus nos chamou para resolvermos problemas. Por que nós estamos aqui na igreja? Porque aqui é um lugar que tem muitos problemas. E Deus nos uniu para um ajudar o outro. Eu estou com um big problema ali. Quando acabar o culto aqui, eu tenho que conversar com aquele jovem. Ele veio com a camisa do Vasco. Deve estar cheio de problema. Esse time tem problema.
E muitos, não são poucos. Irmãos, tem gente que diz assim, pô, eu fui na igreja e agora que eu estou cheio de problema. Não, agora que você está vendo os problemas que tem para resolver. Porque antes você não via, estava cego o teu entendimento. E agora diante de Deus. Mas eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Porque Deus é especialista. Nessa hora era para sair um glória aí, um aleluia. Mas eu vou repetir. Amém, varô. Deus é especialista em resolver problemas. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Bem forte, bem forte. Deus é especialista em resolver problemas. Deus pega o homem solitário e faz habitar em família, resolver um problema. Deus pega a mulher que era estéril e faz ter filho, resolver um problema. Deus é mestre em resolver problemas. A questão é você ir no lugar certo, estar com as pessoas certas, andando com as pessoas certas, no lugar certo, buscando o Deus certo. Amém? Vamos lá? Verso 9. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo, eu não sei, se fosse eu mandava de WhatsApp, porque Eliseu arrumou um big problema mandando Geazi lá. Vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Psiu. Sabe qual é o problema de pessoas investidas de autoridade? E aqui agora, vamos falar um negócio sério. Sabe qual é o problema de pessoas investidas de autoridade? Tem dificuldade de reconhecer a autoridade. Porque espiritualmente a autoridade aqui era Eliseu. Sim ou não, irmãos? A autoridade aqui era Eliseu. Cheio de lepra era Naamã. E aí quando ele ouve que o cara manda, profeta manda ele descer 7 vezes no Rio Jordão, aí ele entra em conflito. Eu conheço um monte de líderes que entram em conflito quando vê Deus levantando pessoas que não era nada na sociedade. Deus pega gente que não era nada e faz habitar entre príncipes, se assentar entre príncipes. Deus pega pessoas que eram irrelevantes, que nem nome tinha, como essa menina, e usa para a glória do nome de Deus. Sabe por quê? Porque Deus pega aqueles que não são para envergonhar aqueles que dizem ser. Porque Deus gosta de usar os pequeninos. Olha o que Deus fez quando Samuel entra na casa de Jessé para escolher rei. O filho que estava lá era forte, valente, guerreiro. Ele pensou, é esse aqui. Aí Deus vira para Samuel e fala assim, Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque o homem olha a aparência, mas Deus diz, eu olho o coração. Ele olhou para o outro irmão, deve ser esse daqui. Deus disse, não é esse não. É esse, não é. É esse, não é. Daqui a pouco vem quem? O pequeno, o menor da casa, Davi. Aí Deus fala assim, é esse aí. O Samuel fala assim, eis que eu encontrei o novo rei de Israel. Ninguém se assenta à mesa até que o novo rei se assente, seja ungido. Deus pega o menor da casa e unge rei sobre, a Bíblia usa uma expressão, sobre todo Israel. Deus escolhe os pequeninos. Eu não sei que critério é esse que Deus usa, mas Deus escolhe aquelas pessoas que não são, aquelas pessoas que são irrelevantes aos olhos humanos. Eu não sei não, hein? Mas pode ser que o próximo presidente da República saia daqui. Eu não sei não. Mas pode ser que o teu filho, que a tua filha, que hoje ninguém dá nada por ele, nem dá nada por ela, seja uma pessoa que seja extremamente relevante para essa nação.
Pode ser que Deus esteja levantando entre nós alguém que Deus queira usar como profeta nessa geração, nesse tempo do fim. O detalhe é se nós estamos dispostos a ir até o profeta e, de repente, se for o caso, descer 7 vezes no Rio Jordão. Ou seja, mesmo humilhado com a lepra, mesmo com a ordem de descer ao Rio Jordão, obedeça. Parece até uma coisa esdrúxula, né? Descer 7 vezes no rio. Ele vira e diz, verso 11: mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor Deus e passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele já tinha formado na ideia dele como Deus tinha que usar. É bem assim que entra a gente na igreja. Não, a mensagem desse domingo Deus não falou comigo não. Eu pensava que eu ia chegar na igreja, pensava que o pregador ia liberar uma palavra profética sobre mim, aleluia. De repente se aproximar de mim, falar mistério, sapatear, rodar, colocar a mão e dizer: eis que eu te digo, vaso. Mas não aconteceu nada disso. Você veio, louvou a Deus, invocou o nome do Senhor, entregou a sua oferta e está ouvindo uma palavra: se conserte. Porque o milagre só vai vir quando você for ao profeta e se consertar. Ele saiu reclamando do profeta. Ele nem veio falar comigo. Nem para falar, a paz, boa tarde. E tem gente que sai assim, né, do culto reclamando: pastor, nem falou comigo. Ah, você podia ter falado com o pastor também, deixa Deus te usar, pô. Pois é. E ele saiu reclamando assim. Ficou impedido de viver o milagre de Deus, porque ao invés de receber aquela palavra profética e obedecer, ele preferiu murmurar. É bem assim nos nossos dias. Tem gente que ouve a palavra e que murmura. Tem gente que está nos ouvindo agora, nos assistindo, e deve estar murmurando em suas casas. Rasga a sua roupa, vaso. Rasga a sua roupa, varoa. Deus está falando contigo, te conserta, se posiciona. Naamã ouviu a palavra da parte de Deus e preferiu ficar chateado do que obedecer. Verso 12: por acaso não são Abana e a Farfar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Verso 13: então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele disse apenas: lave-se, você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Tem uma expressão que diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Tem gente que quer fazer coisa difícil demais. Não, para eu receber essa vitória, eu vou fazer um sacrifício aqui, eu vou ir andando daqui à Basílica. Não. Eu vou subir a escada de joelho. Tá doido, cara? Tu vai se machucar, pô. Não, eu vou me machucar aqui, vou pagar, vou me ferir aqui. Deus só quer de você uma coisa: obediência. Deus quer que você aprenda a obedecer. Que coisa sensata. Eu aprendo uma outra lição. A Bíblia diz que foram os oficiais dele que chegou para ele e falou: Naamã,
Ele não te pediu coisa difícil demais. Ele só falou para você mergulhar. Às vezes você vira para um irmão e fala assim: meu irmão, por que você está sumido da comunhão? Não fica tanto tempo longe, participa da célula. Minha irmã, por que você tem tempo que não vem? Vem para a reunião de oração, minha irmã, vai apresentar esse teu pedido ao Senhor. É coisa demais que está te pedindo? Minha irmã, leia a Bíblia. Temos um calendário bíblico para você ler, um desafio que você vai ler 3, 4 capítulos por dia. Ao final de um ano você vai ter lido a Bíblia toda. É algo demasiado que está te pedindo? Não é nada absurdo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Lembra que eu estava falando ir até o profeta para se consertar? O conserto, irmãos, são pequenas atitudes que vai te colocar no lugar do propósito. Voltar a ler a Bíblia, se consagrar, fugir do ambiente de pecado, passar a orar todos os dias. São coisas pequenas demais, coisas simples. Você pode ficar de pé? Se ele te pedisse coisa difícil demais, talvez acreditaria. Eu disse para um irmão assim uma vez, o irmão veio me procurar e falou assim: pastor, eu só precisava de uma porta de emprego. Eu falei com ele: meu irmão, o que você precisa não é a porta de emprego. O que você precisa é de um posicionamento diante de Deus. E aí ele começou a ficar assim meio choroso. Eu estava indo para São Paulo naquele dia, aí lancei o desafio para ele, Nilo. Falei assim: meu irmão, você tem coragem de ir para São Paulo comigo? Ele olhou para mim, olhou para um lado, para o outro. Eu vou. E aí foi, durante a viagem a gente foi conversando. Ele orou, se posicionou diante de Deus, confessou pecados e Deus fez o mover. Quando ele voltou no Rio de Janeiro, que chegou aqui, chamaram ele. E ele passou a trabalhar, tá até hoje nessa mesma empresa. Eu disse para ele: meu irmão, o que falta para você é um posicionamento. Às vezes o que falta para a gente não é coisa demasiadamente ruim demais. É só uma postura. Uma postura diante de Deus, como homem de Deus, como profeta, como servo de Deus, como uma serva de Deus, como um discípulo de Jesus. Não vai andar de qualquer maneira. Não vai ficar falando qualquer coisa com todas as pessoas. Não vai viver em ambiente de fofoca. Não vai viver em ambiente onde já está fermentado. Não vai viver na briga de família. Sai desse ambiente de briga, de contenda. Sai desse ambiente de briga de torcida, que esse time não vai te dar nada. Ó, Deus me usando para falar contigo, varão. Faz um propósito com Deus. Abre o coração. Abandonar a velha vida. Não é batizado? Quero me batizar, Senhor. Agora vou ter uma postura para me batizar, para me firmar diante de Ti. Não é coisa demais não, irmão. Não está falando nada absurdo. É uma postura. É ouvir o que o profeta está dizendo. A gente quer ser curado com sacerdote. Mas às vezes Deus está mandando a gente ir para o caminho do profeta. Amém, gente? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra, Senhor. E aquilo que o teu servo não disse, que o teu Espírito complete no coração deles, na mente. Revela-te a eles, Senhor, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade tua para a vida dos teus filhos. Senhor, que bênção nós podermos estar aqui e aprender com esses 3 personagens, Senhor. Naamã, apesar de toda a autoridade e tudo, Senhor, ele foi conhecido por alguém que tinha uma enfermidade. Orgulhoso, não queria, Senhor, obedecer à voz do profeta. Mas o Senhor ensinou lições preciosas para ele. Essa jovem, Senhor, é uma personagem que nos ensina muito. É assim que vamos passar, às vezes, a nossa caminhada cristã. Sem nome, sem ser conhecido. Mas sabemos que a eternidade é que nos aguarda um tempo lindo de recompensa, Senhor. E queremos viver nessa expectativa. Afaste de nosso coração, Senhor, todo desejo humano de reconhecimento, de glória, de soberba, de vaidade, de grandeza, mania de grandeza.
Ah, Deus, livra-nos de toda grandeza humana, de toda ilusão, de mentiras, mas que nós sejamos, Senhor, diante de Ti, servos, que têm condições de ser usados por Ti. E, ó Deus, na outra ponta temos a figura do profeta, um homem que tem intimidade contigo, um homem que andou contigo, um homem experimentado que tinha a convicção e a certeza daquilo que era a vontade Tua para o Teu povo, Senhor. Nele, como referência, as pessoas encontravam um local onde a Tua palavra era vida, um local onde havia cura. Senhor, que assim sejamos nós, todos que vierem a este lugar, Senhor, saiba que neste lugar encontrarão uma palavra de vida, uma palavra, Senhor, de fé e ousadia, de despertamento. Senhor, em nome de Jesus, todos quantos ouvirem falar deste lugar, Senhor, que sempre seja como uma referência de um local onde o Senhor será encontrado, onde terá resposta, Senhor, em nome de Jesus. Assim seja nesta noite, Senhor. Recebe a gratidão do nosso coração, Senhor. Amém. Igreja Comunidade Ramá Xerém, venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua José Gervásio, número 100, Beira Serra Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 219-8154-7342. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Ramá Xerém, para ficar por dentro das novidades. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida.